Chicão, nosso sócio aqui, Francisco Bromati, para quem está nos ouvindo, que segue o escritório, né, a Freitas Martinho pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo Spotify, pelo LinkedIn, pelas redes de uma forma geral. Hoje nós vamos falar de direito penal econômico. Então, o meu sócio Francisco Bromati vai falar um pouco também, eu vou falar um pouco. Quando a gente fala de direito penal econômico, a primeira coisa que vem na mente é a Lei 8.137/90, que é a lei de sonegação. Para quem é mais novo não vai lembrar, mas quem acaba levando a Lei 8.137/90 na época foi o Fernando Collor, por incrível que pareça. E um pouco antes, né, nós tivemos aquela questão da Lei 8.021, que era deixar de emitir títulos ao portador. Então, quem é um pouco mais velho, né, na década de 80, vai lembrar de ordinárias ao portador, preferenciais ao portador, né, OP, que era as ordinárias, e as PPs, né, preferenciais ao portador. Hoje não existe mais. Hoje nós temos ações ordinárias nominativas, preferenciais nominativas. Então isso é um pouquinho antes. Então isso foi na época que o Collor foi eleito. E o Collor, quando vem com essa ideia aí de acabar com a sonegação, o judiciário acaba tendo toda uma concepção de que nós teríamos, não é isso? Aquilo que os Estados Unidos pegou lá o Al Capone com os livros contábeis, né? Então ele não teria sido preso propriamente dito pelos crimes que porventura ele tivesse praticado, que não seriam crimes empresariais, e sim por uma questão de contábil. Então o Brasil, né, tentou fazer isso de uma certa maneira, e o judiciário acabou entendendo que só poderia haver esse crime com o dolo, e tem a previsão lá no artigo 1º da 8.137/90, de 2 a 5 anos, e depois no artigo 2º, algumas infrações ali de 6 meses a 2 anos. Então, Francisco, gostaria de saber aí o que você pode falar dessa parte de direito penal econômico, do que você está vendo na parte ambiental, na parte tributária, de uma forma geral. O que você pode falar para quem está nos ouvindo, para quem nos segue nas redes sociais? Bom, primeiramente é um prazer participar do nosso videocast, né? Nós estamos estreando agora essa modalidade de contato e atuação nas redes sociais, e eu cumprimento todos que nos seguem, nos ouvem. E Paulo, eu gosto, você tocou na história do Al Capone, é uma história que eu gosto bastante, porque é realmente isso. O Estado americano entendeu que tinha dificuldade para alcançar aquele agente que praticava delitos. E aí ele falou, olha, eu vou ter que relativizar alguns princípios ordinários para eu poder alcançá-lo. O Brasil, ele vem a reboque disso. Né? A partir do momento que houve a Constituinte de 88, ficou sacramentado que o poder público ele vai poder, em algumas ocasiões, intervir na iniciativa privada. E aí ele passa a fazer essa intervenção através do controle de normas infraconstitucional, e uma das primeiras normas que traz uma relevância para isso, pode-se dizer até que no Brasil quando surge a figura do direito penal econômico, é a 8.137/90, que ela foi criada para crimes contra a ordem tributária e relação de consumo, né? E isso em 90. Depois o Brasil demora pelo menos mais 8 anos para começar a legislar sobre lavagem de dinheiro, que vem a lei de 98, que cria a lavagem de dinheiro. E em 2012 ela tem uma atualização e
Em 98, é bom lembrar disso, em 98, a lavagem de dinheiro ela não era um instituto penal, um ilícito penal isolado. Ela sempre dependia da prática de outro crime, um crime antecessor. Então, em 2012, isso cai, né? Ela passa a ser um tipo penal autônomo. E, olha, 2012, alguém pensava na existência de criptomoeda? Paulo, ninguém imaginava. Se alguém falasse em 2012 de uma moeda virtual, quem ouvisse ia dar risada da pessoa. Falou, isso é uma pessoa fora da curva. E não, isso virou uma realidade. E hoje, a dificuldade da lei de lavagem de dinheiro justamente essa. É conseguir, porque não tem regulamentação, né? Mas, voltando um pouco aí para o direito penal econômico, que eu acho que é interessante para quem nos ouve, a gente tem um exercício muito árduo de muitas vezes conscientizar os clientes ou os profissionais que nos procuram. Os alunos que nos seguem. Exatamente. Das faculdades, né? Os graduandos acadêmicos aí, porque tem muito gestor de empresa, tem muito CEO de empresa que ele está preocupado realmente em atingir os objetivos econômicos. Eu falo, olha, eu estou sentado na cadeira de CEO com foco nos objetivos econômicos. Mas tem demandas regulatórias, demandas que ele precisa se preocupar, que muitas vezes ele não dá tanta atenção. Que tem uma questão do compliance, né, do to comply, que é obedecer, e que vem numa linha atualmente ligada à parte do ISD, né, tanto das questões ambientais, sociais e de governança. Quando eu fiz a minha tese de doutorado em 2001, eu defendo em 2003, 20 anos agora, mês que vem, outubro, acho. Eu lembro que teve o caso da Enron, né, nos Estados Unidos, e que teve até uma questão, uma movimentação em 2002, né, na Bolsa, na NYSE, em Nova York, justamente porque várias empresas tiveram um problema de compliance. E voltando um pouco nessa questão criminal, e houve ali várias manipulações e tudo mais, e nos Estados Unidos existe um dedo duro pago, né? Então, quando alguém dedura um eventual crime ou uma sonegação, uma parte dessa apuração fazendária pode ser destinada para aquela pessoa que é o dedo duro, né? É o whistleblower. O que eu ia passar? No Brasil, nós tivemos aquela primeira fase, que foi aqui, mesmo que você pagasse o tributo, o entendimento é que você seria criminoso, e que aí o judiciário veio e disse que não. Só que existia um corte cronológico. Se você pagasse antes da denúncia, não seria crime, mas depois da denúncia seria crime. Aí o Supremo veio e disse não é crime. Pagou antes ou pagou depois, não é crime. Mas depois nós tivemos, acho que no governo da Dilma, numa questão ali de uma medida provisória, até para um aumento de salário mínimo, em que é colocado novamente dizendo que antes da denúncia não seria crime, se houvesse o pagamento, né, na questão tributária, mas depois seria crime. E agora, recentemente, nós tivemos uma decisão do STJ em relação ao devedor contumaz. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O que você achou dessa decisão do STJ aí, desses últimos dias? Exatamente. O direito penal econômico nosso sempre vem a reboque das relações, né? Então, assim, o que aconteceu na história? Quando a 8.137/90 foi criada, o artigo 1º fala em fraude, supressão, em adulteração de livro, em omissão de informação. Não emissão de nota, na época era... hoje ainda nós temos, mas hoje com a nota fiscal paulista, por exemplo, estou falando no estado de São Paulo,
Mas isso, na época, a mesma nota ia e voltava, porque o controle era infinitamente mais difícil do que nós temos hoje. Isso, era nota física, né, Paulo? Hoje é nota eletrônica. Então, assim, quem se depara com a realidade hoje da operação de venda, de prestação de serviço, e não viveu em 90, não consegue imaginar o que era uma realidade de emissão de documento fiscal físico. Então, assim, era muito recorrente algum empresário cometer ou cruzar a linha ali. Hoje não, hoje a gente vê isso, grandes estruturas não conseguem, porque elas têm regras de compliance, têm regras de governança. E é muito mais fácil. Se você sonegar, você fica à mercê de pessoas internamente quererem ou poderem te roubar ou, claro, se apropriar, porque você tem um escape disso daí. Então, nas grandes corporações, não é que isso é mais difícil de acontecer, é que aqueles gestores, eles perdem o controle. É mais difícil de você controlar uma sonegação numa grande estrutura do que um pequeno negócio. Só que o pequeno negócio, essa sonegação hoje acaba ficando também mais fiscalizada justamente por causa dos mecanismos, né, digitais e de controle do governo. Isso. Então, assim, voltando em 90, anos 2000, o que aconteceu? O primeiro artigo da 8.137 falava bem claro que você adulterar a informação, você vai responder por 2 a 5 anos por fraude e sonegação. O artigo 2º falava em, mesmo você, de forma bem simplista, mesmo você declarando, mas você deixando de pagar o tributo, você responde. Mas aí por até 2 anos de detenção. 6 meses a 2 anos. 6 anos. meses a 2 anos de detenção. Então, assim, mas isso, naquela época, tinha uma discussão seguinte, a Constituição era de 88, então era uma Constituição muito recente, hoje ela é recente, ela vai fazer 35 anos agora em outubro. Ainda é de 88, né? Mas antes tinha 2 anos. 2 anos, isso. Anos. Então, assim, e tinha uma discussão se era possível a prisão por dívida civil. Ah, mas espera aí. Você está falando de sonegação. Porque tinha tem o Pacto de São José da Costa Rica. Então, assim, o que dívida civil tem a ver com isso? Olha, o artigo 2º falava o seguinte, fala ainda, né? Você declarou e não pagou, você pode responder por crime. De uma forma, de um entendimento simplista, isso, naquela década, entendia o seguinte, olha, mas isso fere o artigo 5º que fala que eu não posso ter prisão por dívida civil. Então, assim, se entendia que você declarar para o fisco que devia, você fazer a escrituração de forma correta e não pagar, não seria crime. Eu devo, não nego, pago quando posso. Exatamente. E aí eu não tenho crime porque eu não soneguei e eu não prestei uma informação equivocada. Com o passar dos anos, isso vai tendo um amadurecimento. Recentemente, nos anos 2020... Vem a tese do século, que é a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Perfeito. Aí alguém vira e pega e fala assim, não, mas o ICMS não está na base do PIS/COFINS, portanto, eu simplesmente repasso esse valor do governo. Se eu repasso o dinheiro do governo, o dinheiro não é meu. Se não é meu e eu não recolho, aí eu posso ter o crime. Perfeito. E aí, olha, se o ICMS, por exemplo, vamos dar o exemplo do ICMS. Se o ICMS não é receita do contribuinte, do empresário. Sim, eu só sou um meio de arrecadação. E ela não incide na base de cálculo do PIS/COFINS, então, peraí. Se eu usar esse mesmo conceito que ficou consolidado no judiciário para o artigo 2º... Para eu rever uma parte do tributo, para quem não está nos ouvindo, só para entender, eu tenho uma base de cálculo, eu tinha uma base, vamos supor, de 1 milhão. Então, eu fiz uma venda de 1 milhão. Nessa base de 1 milhão, quando eu vou pagar o ICMS, então eu tenho essa base, mas eu pago PIS/COFINS em cima dessa base. Então vamos supor que eu tenho uma base do PIS/COFINS presumido
eu tenho 3 de COFINS, 0,65 de PIS. O que era o entendimento? Não, eu não tenho que pagar 3 de 1 milhão, 0,65 de 1 milhão. Eu tenho que pagar 3 daquele 1 milhão menos o ICMS. Então, suponhamos que o ICMS 18%. Então, eu vou tirar 1 milhão menos os 18%, aí eu vou aplicar 3 de COFINS e eu vou aplicar 0,65 de PIS. Então, a minha base para eu pagar PIS/COFINS não seria 1 milhão, seria 1 milhão menos o ICMS. Pô, tudo bem. Então, aí eu cheguei para o governo e falei, governo, ó, eu paguei ICMS, eu paguei PIS/COFINS numa base majorada. Então, eu quero diminuir essa base. O Supremo vem e fala, olha, realmente. Só que quando eu falo que eu não tenho que pagar PIS/COFINS em cima de uma base majorada com ICMS, por outro lado, esse empresário que por um acaso não tenha pago, não é isso, esse ICMS, na verdade, ele estaria sendo criminoso porque ele, de uma forma reiterada, ele deixou de pagar um tributo que não era dele, que seria como uma apropriação que eu tenho lá no imposto de renda. Quando eu, entre aspas, ou INSS, quando eu retenho do funcionário e eu não repasso. Então aí teria uma questão Paulo, do crime. Foi exatamente isso. O STJ pegou e falou, opa, peraí, se realmente você não pode recolher o PIS/COFINS sobre uma base que não é sua, uma receita que não é sua, e você contribuinte que está sendo acusado de não recolher o ICMS declarado, e aí você fala que você não pode ser responsabilidade, não pode ter responsabilidade criminal por dívida civil, ele falou, olha, não é simplesmente uma dívida civil, você se apropriou de um recurso que não era seu, o recurso era do Estado, você só foi o meio de arrecadação. Se isso não for reiterado, até você vai justificar que um mês ou outro você pulou tal. Mas no momento em que você reiteradamente deixa de pagar ou deixa de... Você disse que aquela base não é sua, que aquela base é do governo, quando você quer pedir o tributo de volta. Mas quando você vai responder criminalmente, você fala que você declarou e não pagou, você poderia estar numa esfera criminal. Esse é um exemplo assim, muito real do como a interpretação ela vai evoluindo. Veja, em 2 décadas partiu-se de uma ideia de que não poderia ser crime para uma ideia concreta de que, olha, pode ser crime. E lembrando que a vontade não era essa. A vontade lá em 1990 era prender, entre aspas, né, ou punir criminalmente todo empresário que fosse sonegador, não é isso? Com base na 8.137. Então, esse era o princípio. Não importa se você pagou ou não pagou, você é criminoso. O que teve a concepção é que o promotor de justiça passaria a ser um arrecadador tributário. E aí, não. O promotor, quando ele acusa criminalmente, ele não é um arrecadador tributário. E aí houve aí toda uma concepção dos julgamentos no Poder Judiciário, que depois foram, de uma certa maneira, relativizados. E agora volta o próprio Poder Judiciário numa interpretação do devedor contumaz. Então isso, para vocês que estão nos ouvindo, né, para os nossos, né, eu sou professor, vários aqui do escritório dão aula, várias pessoas que nos seguem nas redes sociais são alunos, alguns clientes, né, outras pessoas que se interessam, né, pelas nossas apresentações, né, pelas palestras e tudo mais. Então o intuito é passar essas informações para os ouvintes de uma forma que eles tenham uma certa noção, porque para muitos o penal criminal é um penal criminal, matou, não é isso? Houve, e a parte empresarial está cada vez mais sentindo os efeitos do penal econômico, que é esse penal tributário, o penal ambiental, o penal regulatório de direito administrativo, a parte de licitações. Então vocês veem normalmente isso no judiciário. Paulo, assim, só voltando um pouco nessa questão do contumaz, nós que atuamos na área, estávamos assim, na esperança do STF definir o que é contumaz, então, né? E deixou passar essa oportunidade.
Tem estado que acha que é uma coisa, tem. Então eu queria que você falasse sobre isso mesmo. Tem estado. Quando o STF se debruçou sobre essa questão, ele pega e fala o seguinte: olha, então tá bom, vai ser crime aquele devedor, vai cometer crime aquele devedor contumaz. Quando isso acontece, todo mundo fala: ótimo, não se distanciou da decisão do STJ. Mas aí passou a se discutir, tentar entender o seguinte: o que é contumaz? Quanto tempo? Quanto tempo? 2 meses é contumaz, 3 meses é contumaz. 6 meses, 10 meses, 1 ano. Para fins de parcelamento, quando você deixa de pagar 3 ou mais parcelas no parcelamento, você rescinde um parcelamento, por exemplo, um refis, alguma coisa assim. Então, nesse caso, não tem um parâmetro. Exatamente. E nós estamos no Brasil, né? O legislador brasileiro ele é muito criativo. Então, assim, tem estados da nossa federação que contumaz está sendo 2 meses, tem estado que está sendo 3, tem estado que está sendo 6. Então, assim, o empresariado, o contribuinte, pessoa jurídica, o gestor de empresa, ele tem que ter um staff técnico muito eficiente para ele não incorrer em infrações que amanhã ou depois vão poder resultar numa persecução penal, sem que ele fale: olha, eu não sabia disso, porque no Brasil a gente não pode. E deixa eu te falar, só mudando um pouquinho, e acaba que vários das pessoas que nos ouvem têm uma parte ligada a essa mídia, às questões ligadas ao jornalismo, à parte pública, né? E nós temos sempre aquela questão, o que é uma pessoa pública, o que nós teríamos ali, a difamação, a calúnia, não é isso? A injúria. Então eu queria que você falasse um pouquinho, porque às vezes aparece no escritório, né, pessoas que se sentem injuriadas, caluniadas, não é isso? Difamadas. Então eu queria que você passasse aí um pouco, porque cada vez mais nós estamos tendo isso. E por incrível que pareça, isso acaba repercutindo também na questão empresarial. Tem uma questão muito, muito interessante que a gente tem visto acontecer, e o público, os agentes não têm se dado conta disso. Porque assim, a gente tem visto ser muito recorrente fake news, usar as redes sociais para injuriar uma pessoa, difamar, caluniar, enfim. Só que geralmente o Francisco está querendo ofender uma determinada pessoa, o Francisco não se sente, não quer o próprio Francisco fazer isso na rede social. Mas aí o Francisco descobre a roda, né? Ele tem a brilhante ideia de falar: olha... Ela era quadrada, e alguém falou: pô, vamos deixar ela redonda, isso, que melhora. Melhora, né? Ela vai rodar melhor. E aí essa pessoa fala assim: olha, eu vou contratar um influencer, uma mídia, enfim, alguém de rede social ou de mídia física mesmo, falada ou escrita, e vou pagar para essa pessoa injuriar alguém. Aí eu falo: beleza. Vou terceirizar a injúria. O agente que vai fazer isso vai falar: no máximo eu vou incorrer numa injúria que pode me resultar num delito com pena máxima de 1 ano. Bom, eu faço. Se é que ele vai imaginar, né? Mas vamos supor que ele faça esse exercício. Aí ele falou: tá bom, mas para eu fazer isso eu quero receber X moedas, tá? Só que essa X moeda vai não na linha de pagamento no caixa 1, entre aspas. Isso. Se ela for numa linha não ortodoxa, pode ser como uma lavagem de dinheiro. Exatamente. Vamos supor que ele tenha a brilhante ideia e falou: vou te pagar por fora. Eu vou te pagar por fora. Ou então eu vou te pagar na conta da sua esposa, da sua mãe, do seu vizinho, enfim. E aí isso daí leva para uma lavagem de dinheiro. Ele incorre em lavagem. E se tiver mais de 3 pessoas, né, 3 ou mais pessoas, vai poder dar associação criminosa. Exatamente. Olha, ele parte de um risco de 1, a lavagem ela vai de poder até 10, e assim, numa associação criminosa também, ele vai poder incorrer ali em 5, e veja, ele deixa o cenário de gravidade da atuação, isso é real, Paulo, isso não é assim, exercício de imaginação, não, a gente está vendo isso acontecer. E aí vai depender da apuração,
porque, inclusive, para prescrição, porque existe uma certa ideia de que a prescrição, aquilo que nós tínhamos há 10 anos atrás, mudou muito, porque o processo que era papel e que nós tínhamos uma tramitação infinitamente mais lenta, hoje nós temos um procedimento penal digital em que ele é infinitamente mais rápido. E essa prescrição, eu lembro de um político famoso, não é isso? Que quando ele completou 70 anos, o jornalista perguntou para ele assim, hoje, o que o senhor tem a falar que o senhor completa 70 anos? Ele falou assim, a prescrição corre pela metade, ou seja, quando a prescrição era cheia, ele já não era preso, então depois, quando a prescrição era pela metade, ele nunca seria mais preso, ainda mais com 70 anos. Então, o que a gente quer passar é o seguinte, hoje, aqueles que acreditam que a prescrição vai realmente ser aplicada em processos recentes de penal econômico, existe uma chance muito menor disso acontecer, não estamos dizendo que não vai acontecer, do que era antes, porque a velocidade do processo também aumentou bastante. Paulo, eu me arrisco a dizer que daqui a pouco a prescrição vai ser igual cabeça de bacalhau. E desculpa a brincadeira, mas assim, todo mundo sabe que existe, mas você não normalmente, vê. Nós aqui desse lado do mundo aqui, a gente não conhece, né? Não conhece, né? Então, assim, isso é uma tendência, isso vai acontecer, isso vai acontecer. E assim, eu digo vai acontecer não como algo ruim, negativo, não. É assim, o processo judicial, ele tem que ter uma resposta célere para os dois lados, tá? Ele está mais eficiente. E na verdade, o processo físico, ele contribuía não numa questão, mas sim porque o rito era aquele. E agora diminuiu bastante. Mas por que eu estou tocando nesse ponto? Assim, e olha, então tá bom, tudo bem, a prescrição dificilmente vai acontecer, mas você tocou na história desse político, e eu me recordo que esse mesmo político, o Supremo Tribunal Federal, numa determinada ocasião que estava analisando a questão da lavagem de dinheiro, se entendia discutia se o crime ele era praticado a partir de cada ato de lavagem, a contagem da prescrição, ou se ela era permanente. É muito claro que a lavagem de dinheiro, quando é manter em depósito, ela é permanente, né? Porque você, a cada dia que você mantém... tem o continuado que acrescenta em 1/3. Isso. Mas aí se discutiu o seguinte, olha, o STF, para poder alcançar a possibilidade de responsabilizar esse agente público bem conhecido de todos, ele passou a considerar o seguinte, olha, na lavagem de dinheiro, o marco inicial da prescrição é a partir do momento em que se descobre aquele direito, propriedade, bem, produto de fruto ocultado. Quando fez isso, rasgou a prescrição. Porque aí a partir daquela data. Então, por mais que você tivesse sonegado antes, era a partir do momento que eu tomei conhecimento. Só para voltar, na parte... ambiental, nós temos também naquela questão, se a responsabilidade é objetiva ou não, nós temos também toda uma questão nova, né, isso envolvendo, se prescreve, se não prescreve. Então, para quem está nos ouvindo, para quem nos acompanha nas redes sociais, seria mais ou menos isso que a gente queria passar, que essa parte do direito penal econômico é cada vez mais atuante, não é isso? Para os operadores do direito, para as pessoas que acompanham, e aquilo que era, muitas vezes, que se imaginava restrito a uma área ligada ao tributário, nós não temos só isso. Nós temos uma gama aí de ramificações, e hoje intensificada com compliance, com as partes de governança corporativa. Isso que eu comentei com você, em 2002, quando vem a lei Sarbanes-Oxley, né, a SOX, né, isso que era um deputado americano, o Sarbanes, né, isso, e o Oxley, né, o senador e o deputado, quando ela vem, havia uma dúvida se nós íamos aumentar a pena. Então tá bom, nós temos lá 10 anos, vamos passar para 20.
E aí existe uma concepção no direito ligada a essa parte econômica, que esse empresário ele faz todo um raciocínio para quando ele vai praticar eventualmente esse crime. Então ele pensa assim, tá, eu vou praticar o crime, que vale a pena eu praticar esse crime? Ninguém vai descobrir. Então o ano que vem eu vou arrumar o meu balanço, eu vou arrumar minha demonstração de resultado econômico, e aí eu resolvo o problema, porque se eu não ocultar isso, o ano que vem, ou agora, eu vou ser demitido, eu vou perder bônus, eu vou perder tudo mais. Então ele faz um cálculo. Mas, tá bom, e o ano que vem? O ano que vem eu arrumo a casa. E se eu não arrumar a casa? Aí eu passo a fazer isso de novo, mas se eu fizer de novo, vão descobrir. Se eu fizer de novo e descobrir, qual que é a pena? A pena é tal. Tudo bem, mas eu vou ser preso? Não, então eu vou contratar um bom advogado. Tá, mas para eu contratar um advogado, vamos supor, eu vou pagar um valor. Não, tudo bem, eu tenho dinheiro para pagar. Tá, mas e se esse advogado não conseguir resolver meu problema, entre aspas? Eu vou ser preso, mas se eu for preso, quanto tempo eu vou ficar preso? E aí ele vai fazendo todo um raciocínio, não é isso? Lógico, em que lá na frente ele fala assim, vale a pena ou não vale a pena. Então, por mais que eu aumente a pena, por mais que a sanção passe, vamos supor, de 10 para 20 anos, ele vai fazer o mesmo cálculo. Então, o que se entendeu é que não valia a pena só aumentar a pena. Aumentar a pena eu posso, mas eu tenho que criar um mecanismo para eu desestimular esse profissional que muitas vezes ele estudou numa escola de primeira linha, ele é uma pessoa que tem patrimônio, ele é uma pessoa que tem dinheiro, que ele não precisa... É diferente de uma outra espécie de criminoso. Então, todo esse olhar da governança corporativa, ela linka. Então, nos Estados Unidos, lá em 2000 e pouco, quando teve o caso da Enron, parece-me que um dos casos era um marido e uma mulher, em que no acordo que foi feito, prendeu primeiro o marido, e ele ficou preso, vamos supor que ele teria que ficar 10 anos, houve uma delação premiada ali, mais ou menos, e ele vem e ele fica preso, vamos supor, 5 anos, e a mulher fica solta, por mais que os dois teriam sido criminosos. E aí ele sai, porque os filhos eram pequenos, então ela ficou cuidando dos filhos por 5 anos, mas ela seria presa depois de 5, condenada. E aí ele volta para casa para ficar com os filhos e ela vai para a cadeia. Então todo esse cenário que o judiciário muitas vezes... E nos Estados Unidos nós temos aquela diferença, né? O Estado propõe, que agora nós temos, né, o acordo de não persecução penal, não é isso? Mas para alguns crimes... Lá nós temos para alguns outros, não é isso? Que acaba. Só que nós vamos transportando, nós vamos tropicalizando esse direito para cá. Nos Estados Unidos, o âmbito negocial da justiça ela é muito ativo. Aqui no Brasil, isso está acontecendo. Tá? Nós temos aí acordo tem leniência, delação premiada. Aqui não tem a lei do dedo duro remunerado como nos Estados Unidos ainda. Mas aqui nós temos assim o acordo de leniência, o acordo de delação. Então assim, aquele gestor de grandes operações, corporações, ele tem que ficar muito atento, tá? Porque ele realmente, olha, se tem alguém dentro da corporação que vai responder também, essa pessoa pode, de repente, no início de uma persecução penal, fazer um acordo. E só mais um ponto aí para a gente finalizar, para não estender muito para as pessoas que estão nos ouvindo. Não, que a gente gosta do assunto, né, Paulo? Então nós vamos... Só lembrando que quando vários escândalos aconteceram, olha, eu não sei de nada. Eu não sei de nada, eu não sei de nada, eu não sei de nada quem fez. Então, o que a Cybernex Oxley fez? Eu tenho que certificar em cascata. Então, não dá mais para o presidente, para o CEO, para o CFO virar e falar assim, olha, eu não sei de nada. Não, eu tenho uma certificação em cascata. Então, aquele meu funcionário, não é isso, lá, não um chão de fábrica, entre aspas, não num tom, claro, mas... Conforme eu vou subindo o nível daquele meu funcionário, eu preciso ir certificando para que aquele CEO, CFO ou COO, ele sabe ou deveria saber o que aconteceu. Nós estamos tendo um dos maiores escândalos aí recente, né? Não vamos citar o nome,
mas que num primeiro momento entendeu que era uma questão meramente contábil e ali de demonstração, e depois entendeu-se que não, que pode ter realmente, chegou a ser reconhecido como fraude, e aí nós vamos ter toda uma repercussão. Então, recentemente saiu toda a matéria, se eu tenho associação criminosa, se eu tenho falsidade ideológica, se eu tenho vários crimes aí praticados que acabam repercutindo. A cegueira deliberada, ela não está positivada no nosso ordenamento jurídico, mas o judiciário já tem aplicado ela como, olha, você não pode mais simplesmente falar, não sei, não vi. Você sabe que tem um problema. Pode ter um problema. Pode ter um problema. Você tem um setor sensível dentro da sua empresa. Eu não vou olhar para aquele setor, porque se eu olhar eu vou encontrar problema. Você está pulando dentro da piscina junto. Você está dentro você faz parte daquele universo. E assim, nós tivemos um caso recente no Brasil, de natureza ambiental, que um dos maiores gestores de uma empresa referência no país está respondendo uma ação penal. Por quê? Ele falou, olha, mas ele como gestor, ele sabia, não sabia, poderia saber? Eu tenho um entendimento de que ele deveria saber. Ah, mas ele delegou determinada determinação de controle para determinadas pessoas? Sim, a partir do momento em que ele delega essa função, ele deixa de responder, é exatamente isso. Mas você tem que levar para um lado, só para finalizar mesmo, assim, eu não consigo também entender de tudo. Agora, nessa delegação, como é que eu faço esse controle? Francisco, obrigado. Nós vamos fazer outros bate-papos de outras matérias. Então sempre é um prazer aí, obrigado para vocês que nos seguem pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo LinkedIn, pelo Facebook, pelo próprio site da Freitas Martinho Advogados. Obrigado aí, obrigado mais uma vez. Paulo, até a próxima. Obrigado, até a próxima para todo mundo aí. E é sempre um prazer a gente poder bater esse papo aí e tentar contribuir aí com quem nos ouve e nos escuta, tá bom? Obrigado. Um abraço. Obrigado.